E hoje é dia 31 de janeiro de 2026, às 11h21 da tarde, no horário de Vancouver. E você, meu caro, você está ouvindo a Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. Já nem sei mais como sentar na frente de um computador e falar em um microfone. É uma sensação tão estranha. Eu sinto como se eu estivesse quase delirando, talvez, eu não sei. E é engraçado porque antes de sentar na cadeira a gente tem tantas coisas que nós queremos comentar. Eu, no caso, queremos, eu estou falando no plural porque há pessoas dentro da minha cabeça que estão gritando há muito tempo, querendo sair e conhecer o mundo exterior e eu só não deixo. E agora, neste exato momento, eu estou sentado na cadeira e estou tentando dar um pouco de liberdade a elas. Eu estou abrindo a janela e mostrando e falando assim, olha, tá vendo a rua? Você consegue ver a natureza lá fora? É tudo isso que você está perdendo porque você está trancada aí dentro do meu cérebro. Tudo que você vê através de meus globos oculares são coisas que vocês jamais tocarão. Então fiquem tristes sabendo que vocês existem somente dentro da minha imaginação e dentro da minha cabeça, enquanto eu estarei aqui do lado de fora, aproveitando e vivendo a vida. E talvez o ato das pessoas daqui da minha cabeça se juntarem para protestar seja este podcast, né? O resultado do protesto deles é o que está saindo aqui de minha boca agora. Como vocês passaram o ano de 2025, meus queridos ouvintes? Faz tempo que eu não apareço aqui, aparentemente uns 10 meses, talvez 11 já, eu não sei. E sendo muito sincero, eu acho que foi bom eu tomar esse tempo aqui longe de vocês, longe do YouTube, longe de qualquer outra coisa, longe desses impulsos que eu tinha de que as coisas tinham que ser perfeitas. Não, eu cansei, me cansei disso daqui, me cansei da minha própria versão antiga, me cansei de ser aquilo que eu não era, entende? E aí eu me afastei, e cá estou eu agora, talvez por mais uma única vez. Não sei quando sairá o próximo episódio, não sei se existirá um próximo episódio, não sei se este episódio aqui sairá. Mas agora é 11h24 e eu estou vivo. Eu me sinto vivo. Enfim, cara, 2025 foi um ano maravilhoso pra mim. Eu realizei muitas coisas. Concluí muitos objetivos, eu creio que eu falei um pouco deles aqui no último ou em algum dos últimos 3 episódios que saiu. Mas em um grande resumo, eu tinha alguns pilares, que era o pilar financeiro, era um pilar voltado para hobby também, e eu também tinha um outro pilar, que era um pilar do engrandecimento. O único deles que eu falhei foi o financeiro, porque pilar, se eu não me engano, de hobby era escrever um livro, se não me falha a memória. E bom, consegui finalizar o primeiro rascunho do meu grande livro, da minha grande obra. Muito feliz, eu finalizei ele no dia 31 de dezembro. Foi extremamente difícil e agora entra o processo de edição, né? Então eu estou editando o rascunho 2 e, enfim, ainda vai muito tempo até ele ficar consumível, palatável, qualquer coisa assim. E eu tinha também como outro grande objetivo fazer algumas lutas de boxe, né? Eu realizei 2 lutas de boxe no ano passado. Aliás, 3 lutas de boxe no ano passado. Não fiz muito mais porque, enfim, a vida aconteceu. Mas eu estou satisfeito com o resultado, né? Ganhei 2, perdi 2. E minha vida segue desse jeito, né? Estou me preparando agora em 2026 para publicar o meu livro. Em algum momento na metade do ano ou talvez lá pro fim. E estou me preparando para mais 2 lutas de boxe antes de uma grande virada de chave nessa minha vida. A novidade que eu trago para vocês, que me acompanham mais um tempo, que me acompanham já mais há algum tempo aqui,
é que eu estou saindo deste país. E para as pessoas novas, não, eu não vivo no Brasil. Eu vivo no Canadá. E eu estou saindo daqui finalmente para voltar à minha terra que eu tanto amo. Que também não é o Brasil, é o Japão. Então, em abril, mais ou menos, já estou de passagens compradas. E os episódios voltarão a não ser mais o horário de Vancouver, e sim no horário de Tóquio. Que, sendo muito sincero, encaixa muito mais com o tema da estação nômade em si. Enfim, cara, e estando tão perto de me mudar novamente pela terceira vez na minha vida agora, é como se eu estivesse numa cadeira de praia, sentado num morro vendo o nascer ou o pôr do sol novamente. Aliás, eu não diria nem que é vendo o nascer do sol, não. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse presenciando o fim do mundo de um ponto de vista privilegiado. E por que eu diria que eu estou presenciando o fim do mundo de um ponto de vista privilegiado, né? É mais porque... quando eu falo fim do mundo, eu não digo o fim do mundo tipo Estados Unidos, Brasil. Não, eu não me refiro de fato ao mundo, eu me refiro à ideia, entendeu? É como se eu estivesse vendo o fim do mundo. Não tenho que ser feito além de sentar e ver as coisas acontecerem, entendeu? Além de sentar e esperar, é isso. Eu acho que o sentimento é justamente esse. O fim do mundo vai acontecer. E a única coisa que eu posso fazer é abrir a minha latinha de Monster, ficar sentado numa cadeira de praia em cima de um morro, esperando ver o meteoro cair e estourar absolutamente tudo. Enfim. Que saudade que eu tava de fazer isso daqui, cara. Que saudade que eu tava de falar bobagens, de deixar a cabeça devagar. E eu achei que quando eu começasse a falar, muitas coisas iriam vir. Eu achei que quando eu começasse a falar, eu naturalmente comentaria sobre outros assuntos que eu vivi, mas eu não tenho absolutamente nada. É engraçado porque eu comentei com um grande amigo meu, o Namik, que eu estava com uma vontade tremenda de gravar um episódio, mas que eu estava segurando justamente porque eu estava com essa vontade tremenda, porque eu sabia que no momento que eu sentasse nessa cadeira e começasse a falar, as coisas iriam embora. Toda aquela empolgação se transmutaria em algo palpável e escorreria pelas minhas mãos como grãos de areia. Gostou do tom poético? Se eu não tenho nada em tão específico que eu queira falar, se eu não sei em qual lugar eu quero chegar, qualquer caminho já me servirá. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a queda de braço que eu tive com Linux. Porque para aqueles que não sabem, o que eu creio que seja todo mundo aqui, eu saí do Windows completamente no ano passado. Tomei a decisão de ir para o sistema operacional Linux, a qual o Namik e Cia tanto comentam sobre. E meus horizontes se abriram, cara. Não tenho nem o que falar. Foi é um mundo completamente diferente. Eu simplesmente senti a empolgação de aprender a mexer no computador pela segunda vez. É como se você pudesse apagar da sua memória aquele jogo que você tanto amou e rejogá-lo novamente. É basicamente isso, a sensação de você aprender a mexer no Linux. Porque é um sistema operacional completamente diferente do Windows, é uma coisa que funciona de uma forma que não tem nenhuma semelhança, a depender do nível, né? Porque existem camadas e camadas, e quanto mais fundo você cavar, mais a experiência vai se distanciando, entende? Terminal, distros e zaz. Então eu gastei alguns meses da minha vida focado nisso, né, de aprender a mexer, de configurar um desktop que eu gostasse, enfim, né? Foi muito maravilhoso, mas a questão é, enquanto o Linux me trouxe muito, um horizonte novo, me trouxe empolgação, me trouxe muitos sentimentos que há tempo não afloravam dentro de meu peito,
também me trouxe um pouco de problema e ódio. Que infelizmente, alguns aplicativos das empresas elas não pensam tanto em desenvolver para Linux. Elas estão começando a desenvolver agora e pensar nisso agora, mas durante muito tempo não foi assim. Então, muitos softwares, que pariu, que horrível, cara! Que horrível, nossa! Quero me jogar no parapeito aqui do prédio. Olha, meu rosto tá queimando de vergonha, cara. Eu tô com uma vontade de apertar o botão de encerrar a gravação, desligar o meu computador e só ir embora. Vocês não têm noção. Eu tava falando, eu acho que por ter falado uma palavra em inglês, o meu cérebro ele girou uma chave. E aí de repente saiu tipo assim, software like, né? Eu tava querendo falar tipo assim, como por exemplo, e aí saiu like. Putz, cara, que horrível, cara, que horrível. Eu juro que eu não sou assim, eu juro que eu não fico misturando os idiomas normalmente. Eu juro pra vocês, cara. Eu passei desodorante e mesmo assim eu tô suando. Enfim, deixa eu tentar pegar de volta o fio. Mas muitos softwares, como por exemplo o da GoXLR, que é... A GoXLR é resumidamente a mesinha de áudio, a interface de áudio que eu utilizo para poder ficar baixando, subindo música, mexendo no meu microfone, enfim. Então muitos softwares, principalmente o dela, por exemplo, não funcionam bem no Linux, né? Tanto que o que eu estava utilizando para conseguir fazê-lo funcionar era uma coisa open source da comunidade. Então, enfim, eu fiquei tentando hoje. Eu vou resumir para vocês o que eu tô querendo dizer. Eu baixei o Audacity, a audácia da cidade, que é um programa para gravar áudios. E eu falei assim, vamos fazer isso daqui funcionar. E isso era 9 da manhã. Eu fiquei das 9 às 11 tentando configurar meu microfone para rodar, o software para funcionar. Eu fiquei tentando alterar plugins que tinha no meu computador, drivers, e simplesmente não estava dando. Eu sei que tem um jeito certo de se fazer, eu sei que deve ter um jeito muito simples de se configurar, mas eu sou burro. Meu caro ouvinte, eu não sei. E aí nessa de não saber, eu comecei a me estressar, já perdi a vontade. Eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou reiniciar o meu computador, vou apertar F2 sem parar para que ele entre na BIOS, e ali da BIOS eu vou acessar, sabe o quê? O meu Dual Boot de Windows que eu deixei instalado para poder jogar um único jogo com alguns outros amigos meus. E aí eu entrei aqui no meu Windows, que tem um tanto de espaço alocado nele no meu Dual Boot. E aí eu instalei o Audacity aqui, eu instalei o aplicativo, né, o programa, né, da GoXLR, instalei os drivers de áudio, e adivinha, em menos de 20 minutos eu botei pra funcionar. A conveniência do Windows é muito grande. É muito grande. Mas é justamente por conta daquilo, né? Querendo ou não, é o sistema operacional que mais tem suporte na internet, né? No geral, as empresas elas fazem programas, a maioria dos programas pensando primariamente no Windows, depois para rodar em Mac, depois para rodar em Linux, né? Então, é normal que isso aconteça, não tem muito o que ser feito, né? Não tem muito para onde ir depois daqui, mas enfim. O que eu queria dizer é, eu tive uma queda de braço tão grande com o Linux durante mais de 1h30 para botar tudo para rodar que eu queria em 15 minutos no Windows. Mas Nomad, você pensa em voltar pro Windows então? Não. Sendo muito sincero com vocês, não, cara. Eu odeio o Windows. Eu estou olhando aqui para minha interface do Windows e o que eu sinto é nojo. É nojo. Eu acho que a mesma sensação que a primeira garota que eu me interessei na vida sentiu
quando eu pedi pra sair com ela, eu estou sentindo agora com o Windows. É isso, é nojo. O que ela sentiu de mim era nojo e o que eu sinto pelo Windows é nojo. Dado de mim no passado, né, cara? Eu lembro que eu não passo mais com psicóloga, mas na época que eu passava, ela falava assim: você tem que ser um pouco mais gentil consigo mesmo. Você não pode ser tão horrível assim, sabe? Você não pode falar essas coisas sobre si. Você tem que ser um pouco mais gentil. Porque você é uma boa pessoa. Então, vamos tentar exercitar isso comigo aqui, ouvinte, vai. Repita comigo agora. Eu sou uma pessoa boa. As pessoas não sentiam nojo de mim. Eu não sei. Enfim, vamos voltar um pouquinho aqui pra questão do Linux. E qual é o problema que essa falta de conveniência me acarreta? Que eu estava esperando, na verdade, gravar isso daqui lá pelas 9 ou 10, porque hoje, mais tarde, eu ainda tenho treino. É sabadão, mas eu ainda tenho treino. Eu tenho que ir lá na minha academia de boxe, meu coach vai estar lá, vai ter um cara com quem eu vou especificamente treinar. E eu queria ter terminado este episódio aqui, a gravação, o mais cedo possível. E agora, infelizmente, vai ficar tudo meio em cima da hora. Mas tudo bem, fazer o quê? Eu só não vou almoçar muito bem, aparentemente, porque agora são 11h38, eu deixei um frango descongelando e o frango não está descongelando. Porque eu esqueci de botar ele pra descongelar hoje de manhã. Porque eu sou burro. Aí agora, meu caro ouvinte, eu estou aqui enrolando vocês e me enrolando quanto aquele frango descongela. Na expectativa de que quando eu encerrar esta gravação eu poderei ir lá e temperar pra poder cozinhar o frango e comer. Eu acabei de me lembrar que eu esqueci de fazer arroz, então não vai ter arroz, vai ser frango puro e salada no almoço hoje. Olha que maravilha, cara. Ser adulto é difícil, crescer é muito difícil, meu Deus do céu. Ai. É engraçado porque quando as pessoas pensam em morar sozinho, elas não botam isso na cabeça que há algumas questões muito específicas que você só vai parar pra pensar sobre quando você sofrer. Uma delas é: quem que vai botar a carne pra descongelar? E desde que eu comecei a morar sozinho, eu entendo a raiva que minha mãe sentia quando ela me ligava do trabalho, ou meu pai falava assim: ó, eu chegarei em casa daqui a algumas horas, bote a carne pra descongelar, e aí eu faço o almoço ou a janta. E eu esquecia. E aí eles chegavam e ficavam extremamente irritados porque eu esqueci. Mas eu nunca tinha entendido até então. Eu pensava, cara, é só botar agora, ou é só ferver, ou é só botar no micro... Enfim, eu pensava desse jeito. E hoje em dia eu entendo. Porque imagina você ter um boneco na sua casa que não faz absolutamente nada da vida dele. Tá, claro, eu não vou falar absolutamente nada. Ele estuda, ele grava TikTok, né? Então você tem um filho na tua casa, um boneco que grava TikTok e estuda enquanto você tá lá batendo laje 12 horas por dia. Quando você tá lá, sofrendo nas mãos de um patrão que não gosta de você durante 8 horas por dia pra chegar em casa e a única coisa que você pediu pra criatura não estar feita. Não estar feita, cara. Olha que indignância. E aí o problema é que é o seguinte: eu vim morar, né, com a minha mulher e tudo mais, mas a gente se mudou pro Canadá e eu estou vivendo, entre aspas, sozinho pela primeira vez. E aí ela foi trabalhar hoje, eu fiquei em casa, porque às vezes ela trabalha nos finais de semana, né, e folga no meio de semana. E aí hoje é minha folga, então eu estou em casa, ela foi trabalhar. E a ideia era que de manhãzinha eu botasse a carne pra descongelar pra que eu fizesse pra comer no meu almoço o mais cedo possível, pra dar tempo de a comida digerir até eu ir pra academia e treinar legal. Só que eu esqueci. E o único problema é que eu não tenho uma criança pra culpar. E quem que eu vou culpar? Eu vou ter que me culpar. Eu vou ter que olhar pro espelho e falar: você errou. Eu vou ter que aceitar e não adianta eu ficar bravo com ninguém. Não adianta eu ficar bravo com a minha mulher, não adianta eu ficar bravo com o meu vizinho, não adianta eu ficar bravo com ninguém. Porque a culpa é minha. Então morar fora, morar sozinho, eu não digo nem fora, mas morar sozinho te edifica o homem, porque você passa a obrigatoriamente ter que aceitar que os erros são seus. E que não tem muito o que você fazer quanto a isso, cara. Sabe?
morar sozinho te ensina a botar a carne para descongelar, a aceitar que você errou e, indo um pouco mais além, te obriga a lembrar de verificar se tem Coca-Cola na geladeira, porque do contrário você vai ter que descer, comprar Coca-Cola e voltar. Ah, mas é só isso que te ensina? Não. Porque também te ensina sobre organização, porque no tempo em que você desce pra comprar Coca-Cola, você já podia ter deixado o frango descongelando. E o arroz fazendo, mas o animal não. O animal desce primeiro, compra Coca-Cola, volta, bota o frango pra descongelar, senta pra gravar podcast e esquece de deixar o arroz fazendo. Então, quando eu terminar este podcast, eu vou ter que lavar arroz, vou ter que botar o arroz pra fazer numa máquina, porque eu tenho esta conveniência, eu não sou burguês, mas enfim, é país de primeiro mundo, meus queridos. Na visão do resto do mundo, o Canadá é um país de primeiro mundo. Então, assim, tem uma máquina de fazer arroz. Eu boto o arroz pra fazer na máquina de fazer arroz, só que são 45 minutos. Então, quando eu terminar este podcast, eu só vou comer pelo menos daqui 45 minutos. Então, se eu terminar isso daqui meio-dia e meia ou meio-dia, eu só poderia me alimentar meio-dia e 45 ou uma e lá vai tantos. Eu tenho que treinar às 3. E provavelmente eu vou apanhar. Então, assim, cara, viver sozinho te ensina muitas lições. Muitas lições. Eu acho que é até por isso que entra naquele consenso geral de que uma pessoa ela só de fato se torna um homem ou só de fato se torna uma mulher quando ela passa a cuidar da própria casa ou do próprio apartamento, enfim, da própria moradia. Porque do contrário, são tantas coisas pequenas que você nunca para pra refletir sobre. Tipo, agora eu acabei de me tocar, eu botei a máquina de lavar roupa pra lavar antes de eu descer pra comprar minha coquinha. E já terminou de lavar. E eu podia muito bem ter botado pra secar a roupa na minha secadora, porque eu tenho uma secadora também. Mas eu podia ter muito bem botado pra secar enquanto eu tô gravando este podcast. E aí eu terminaria aqui, já terminaria lá, eu guardaria as roupas, já botaria arroz pra ir fazendo enquanto eu faria o frango. Mas eu não fiz nada. Este episódio está me servindo para eu relatar minha mediocridade aqui pra vocês. Pra vocês verem que a vida não é só rosas. Que morar sozinho tem seus problemas também. É claro, você pode ser um vagabundo e enfim, sei lá, mas comprar comida ao invés de fazer, mas não, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu poderia comprar comida se eu quisesse um lanche. Mas aí eu já não posso, porque eu tô fazendo dieta. Porque teoricamente eu tenho que descer alguns quilos pra poder lutar e enfim, boxe, né? Ai, cara, a minha vida seria tão mais fácil se eu pudesse voltar pra debaixo das asas dos meus pais. E falando em papai e mamãe, vejo a hora, cara, de voltar para o Japão, poder reencontrar eles. É maravilhoso, porque morar fora, o problema de morar fora, agora especificamente de morar fora, talvez em outro país ou em outra cidade, pra você que mora muito longe de seus pais, ou do resto dos seus familiares, é que, querendo ou não, você vai ver a vida acontecer. E você não vai estar acontecendo junto com a vida, sabe? Pelo menos não com a vida que você queria ter. Como assim? O que você tá dizendo? Cara, pra mim é muito difícil ver, por exemplo, a minha irmã crescendo, meus pais vivendo a vida, saindo, viajando, né? Meu irmão lá. E eu aqui, cara, longe de todo mundo. Então, assim, você vê, querendo ou não, eles interagindo entre si, o círculo lá. E aí vai, por exemplo, pra questão de amizades. Você vê o seu círculo de amigos fortalecendo a amizade entre um e outro. Você vê que eles se reúnem pra jogar ainda. Querendo ou não, você não tá incluso nisso. Não por maldade, não por qualquer outra coisa, mas porque, além da distância física, cria-se uma distância também, entre aspas, emocional, você querendo ou não. Acontece. Entende? A gente tende a ser mais próximo daquilo que está mais próximo da gente. É muito mais fácil, né? Enfim, há diversas exceções, mas eu não ligo. Eu não ligo.
Ai, cara. Não sei. Tô animado com isso daqui, eu tô feliz. Geralmente, quando vai chegando nesse ponto do podcast, eu vou desanimando, vou querendo parar de falar. Aqui só esgotou mesmo. Eu sei que quando eu apertar no pause, 1 milhão de ideias surgirão. De repente o mundo vai fazer sentido, mas agora não faz. E quer saber de uma coisa? Eu acho que é melhor assim, porque aí eu fico com gostinho de quero mais e vocês ficam com gostinho de fica quieto, nômade. Eu acho que é assim que tem que ser. Então, creio que este episódio vai ficando por aqui. Não forçarei mais do que eu consigo fazer até agora. Mas enfim, depois de 10 meses eu só queria falar que eu ainda estou vivo. E que muitas coisas não estão por vir, porque não vou me comprometer com nada, sai fora. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você gostou, siga-me e confira os outros episódios ou não. Aí é com vocês. Enfim, um abraço apertado, um beijo na bochecha e um até logo.